Atividade 14 é a atividade de sonoplastia, sons dentro da história. Mulher negra com cabelo lilás e usa óculos, lê-se Deliciosa Aventura Musical. Então os alunos vão desenvolver uma história e vão usar os instrumentos como sons específicos dentro da história. Então os instrumentos eles não vão trabalhar com a forma musical, com tempo, pulso, padrões de som. Eles vão trabalhar livremente como se cada instrumento fosse um personagem. Então a gente vai usar a nossa imaginação agora e transformar cada instrumento que a gente tem num personagem. Então, como a gente já estava conversando, a nossa história vai ter 1, 2, 3, 4 personagens. O rio. Crianças na quadra sentadas em semicírculo. 3 crianças Então, tocam chocalho. Toda vez que falar rio, quem vai tocar? O chocalho. O sapo cururu. 3 crianças tocam reco-reco. O pé grande. 2 crianças tocam tambor. E a formiguinha. 2 crianças batem baquetas. Eu vou começar a contar a história, vamos lá? Era uma vez, numa vila muito distante, uma formiguinha muito preocupada. Ela estava muito preocupada, porque ela foi andando e chegou na beira do rio. E o rio estava muito forte, estava muita água, muita onda. E a formiguinha cada vez mais nervosa do lado do rio, porque ela não conseguia atravessar. Aí ela viu que o sapo cururu se aproximou. E o sapo cururu veio pulando, pulando, parou do lado da formiguinha e falou: "O que você está fazendo aí, formiga?" E a formiga falou: "Eu quero atravessar o rio, você pode me ajudar?" E o sapo falou: "Ah, eu não, eu tô fora." E plum, pulou dentro do rio e saiu nadando. E o rio estava lá muito forte e a formiguinha muito nervosa. De repente, toda a floresta ficou em silêncio e só se ouvia um grande som. Tum, tum. E esse som ia ficando cada vez mais forte, ia se aproximando. E parou. A formiguinha se escondeu atrás de uma folha. Pensou: quem será que está aí? Aí ela olhou e viu que era o pé grande. E ele parou de novo na beira do rio. O sapo cururu que estava voltando falou: "O quê? Vou cair fora daqui, fui!" E aquele silêncio. A formiguinha olhou para o pé grande e o pé grande disse: "Formiguinha, o que você quer?" E a formiguinha disse: "Eu quero atravessar o rio." Ha, ha, ha! O pé grande pulava de alegria. "Suba aqui nas minhas costas que eu te ajudo a passar o rio." A formiguinha subiu, 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 subiu. Ufa, chegou nas costas do pé grande. E o rio continuou muito forte. E o pé grande, tum, tum, tum. Vai, pé grande, muita força para atravessar o rio. Muita força, muita força. Chegou do outro lado. A formiguinha desceu, disse: "Obrigado, pé grande." O cururu veio ver o que estava acontecendo. E o rio continuou com suas águas cheias de ondas. E todos foram felizes para sempre. Vamos lá! Nós temos o exemplo da peça Pedro e o Lobo, onde o artista desenvolveu
cada personagem com um tipo de melodia e um tipo de instrumento, para que quando a criança ouça ou o espectador ouça, identifique o personagem através do som do instrumento que está tocando. E uma curiosidade que quando o cinema mudo foi lançado, ele era mudo, tinha as legendas, e aí quando o cinema começa a vir para o Brasil, alguns músicos começam a tocar no cinema, nos bastidores, ali na coxia. E um desses músicos foi o Ernesto Nazaré. O Ernesto Nazaré era pianista de coxia. Então, enquanto o filme ia rodando, ele ia fazer aquele sonzinho, fazendo sonzinhos de acordo com o que estava apresentando a cena. Isso dava mais emoção na cena. Porque você imagina, você que assiste filme, assiste desenho animado, não tem como a gente assistir sem som. Já experimentou assistir um desenho, um filme sem som? A gente fica meio tentando imaginar como é o som daquele personagem ou daquele momento no filme. Então essa atividade está trabalhando esse conceito. Em fundo branco com desenhos de megafone, lâmpadas e outros, lê-se Deliciosa Aventura Musical.